Olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Estamos de volta, amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, para mais um momento devocional, de maneira a estarmos cada vez mais próximos de Deus, amados irmãos. Estamos, amados irmãos, na sétima semana. Estamos na sétima semana, amados irmãos, da nossa jornada devocional meditando no Evangelho. Durante 10 semanas, amados irmãos, estaremos a meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao verso 36, amados irmãos. Nesta sétima parte, o nosso subtema é a recompensa dos fiéis, amados irmãos. Como texto básico, temos Lucas 6, 35. Lucas 6, 35, amados irmãos, este é o texto básico da nossa sétima parte, da nossa jornada devocional meditando no Evangelho. Amados irmãos, a prática de amar o seu inimigo, ela é moldada pelo próprio Deus, amados irmãos. Ninguém com seu próprio esforço é capaz de guardar o amor. Ninguém com seu próprio esforço, amados irmãos, é capaz de praticar o amor. Porque o nosso coração é terrivelmente cheio de maldade e não há ninguém capaz, amados irmãos, não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Só o Senhor Jesus sabe, amados irmãos. Só o Senhor Jesus sabe até que ponto é mau e pecador o nosso coração. Dito isto, amados irmãos, vamos ler o nosso texto básico de hoje. Lucas 6, 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. Amem seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles. Não se preocupem com o facto de que eles não pagarão de volta. Assim, a recompensa que virá do céu para vocês será muito grande e verdadeiramente vocês serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e os maus. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Amados irmãos, depois de ouvirmos as retóricas de Jesus de como deve ser o nosso amor, amados irmãos, a primeira cláusula ou a primeira parte desse nosso texto básico de hoje, amados irmãos, observamos as respostas das retóricas que aprendemos na sexta parte, amados irmãos. Observamos as respostas das retóricas que Jesus nos colocou na sexta parte. Na sexta parte da nossa jornada devocional. E vamos observar que Jesus ele nos ensina: ame seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem se preocupar com o facto de que não pagarão de volta. Emprestem, amados irmãos. Aleluia. Esse é o mestre a nos ensinar. Esse é o mestre a nos ensinar. Essas são as respostas das retóricas que o mestre nos colocou na parte anterior dessa nossa jornada, amados irmãos. Do nosso texto básico de hoje, amados irmãos, muitas coisas também poderemos aprender. Muitas coisas também poderemos aprender. Vejamos em João, no capítulo 1, versos 12 e 13, a palavra nos ensina que todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creram nele, amados irmãos, em Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não pelo desejo humano, amados irmãos, mas da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Mas, quando vamos ler no nosso texto básico, hoje, aqui, amados irmãos, vamos ver que ao fazermos, ao praticarmos, amados irmãos, a vontade de Deus, seremos verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo. Seremos verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo. Muitos poderão dizer, há uma contradição aqui. Muitos poderão dizer, há uma contradição aqui. Não, amados irmãos, não, amados irmãos. Alguns estudiosos, amados irmãos, eu já fiz aqui um vídeo, alguns estudiosos falam da fé que Paulo falou em Efésios, uns falam da fé que Tiago falou no seu livro. Mas de modo algum, amados irmãos, de modo algum eles estão a contradizer um ao outro. De modo algum eles estão a contradizer um ao outro. A fé que Paulo fala é a fé que Tiago fala, peço desculpa. A fé que Paulo fala é a fé que Tiago fala. Mas quando vamos ler, mas quando vamos estudar, vamos observar que Tiago fala de um ponto de vista, Tiago fala de uma maneira, mostrando que as obras, o serviço prestado, amados irmãos, são as evidências dessa fé que o Paulo está a falar. As nossas obras são evidências da fé que o Paulo está a falar. E vimos aqui em 1 de João 12, 13, que aqueles que receberam, aqueles que creram nele, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas você vai falar, Lucas está a dizer que amem seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem. E verdadeiramente, amados irmãos, serão filhos do Deus Altíssimo. Serão filhos do Deus Altíssimo. Não há contradição aqui, amados irmãos. Não há contradição aqui, amados irmãos. Nós vamos ver que aqueles que receberam Jesus, aqueles que creram em Jesus, amados irmãos, isso que Lucas nos fala no verso 35 do capítulo 6, são evidências, amados irmãos, evidências de que verdadeiramente temos Jesus, acreditamos em Jesus. Por quê? Porque praticamos, porque fizemos a vontade de Deus. Porque praticamos aquilo que o Mestre nos ensina. Porque praticamos, fizemos aquilo que o Mestre nos ensina. Então, não será necessário dizer que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus. Mas essas obras que fazes, que o Mestre te ensina, verdadeiramente falarão por si. E verdadeiramente serás filho do Deus Altíssimo. Estas práticas falarão por si que verdadeiramente esse é filho do Deus Altíssimo. Esse é filho de Deus. Não vou repetir, mas os irmãos conhecem a história de como hoje nós somos chamados cristãos. E aplica-se, amados irmãos, aplica-se. Passaram a ser chamados cristãos porque as pessoas foram vendo que o que essas pessoas fazem, da maneira que essas pessoas vivem, é como Cristo fez, é como Cristo viveu. Então receberam o nome de cristãos. Aleluia, glória ao Senhor, amados irmãos. Aleluia. Bom, amados irmãos, verdadeiramente seremos filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e os maus. Porque Ele é bondoso com os ingratos e os maus. Então eu faço-vos uma pergunta, amados irmãos.
Querem ser como quem? Querem ser como quem, amados irmãos? Como os ímpios e as pessoas de má fama, que só amam e fazem o bem somente aquelas pessoas por quem são amadas? Ou querem ser como Deus, que é bondoso com os ingratos e os maus? Que é bondoso com os ingratos e os maus. Este, amados irmãos, é uma retórica para nós refletirmos, para que eu e você possamos refletir no nosso lugar secreto, na nossa intimidade com Deus. Vamos refletir sobre esta retórica. Vamos refletir sobre esta retórica, amados irmãos. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos refletir sobre esta retórica. Bom, este é uma lição, uma mensagem que eu absorvi. É uma lição, uma mensagem que eu absorvi do nosso texto básico de hoje, que eu não queria deixar passar e queria falar com vocês. Mas que hoje, nesta sétima parte da nossa jornada, amados irmãos, a mensagem, a nossa verdadeira mensagem, o nosso subtema é a recompensa dos fiéis. A nossa recompensa, o nosso galardão, amados irmãos, pelo serviço prestado das nossas obras, através do labor e sacrifícios. É isso que vamos falar hoje, amados irmãos. É isso que vamos falar hoje na nossa sétima parte. Na nossa sétima parte. Amados irmãos, a recompensa da lista de princípios que durante a primeira parte nós temos estado a falar aqui hoje na nossa jornada de meditação. Na nossa jornada de meditação, amados irmãos. É sobre isso que vamos falar, amados irmãos. E quero começar por dizer, amados irmãos, que a vida cristã não é tão diferente assim da vida militar, amados irmãos. A vida cristã não é tão diferente assim da vida militar, amados irmãos. Assim como os militares, no final do seu labor esse, amados irmãos, cheio de obstáculos e sacrifícios, terminando com honra o seu labor, amados irmãos, o militar é condecorado, o militar é galardoado. Amados irmãos, nós também seremos condecorados. Nós, amados irmãos, vamos receber recompensas de acordo com as obras que praticamos. De acordo com as obras que praticamos, amados irmãos. Vamos ler Apocalipse no capítulo 22, o verso 12. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12, amados irmãos, nos diz assim a palavra do Senhor. Escutem, eu venho em breve. A minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou, amados irmãos. Que praticou. Aleluia, glória ao Senhor. Deus é bom. Paulo, amados irmãos, ele diz que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo. A minha obras, as tuas obras, vai ser provada pelo fogo, amados irmãos. 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 14 e 15. Não vamos ler, mas aí em casa, você que está a me acompanhar, se puder ler, Deus seja louvado, glória ao Senhor. Leia, reflita sobre esta passagem, amados irmãos, no seu lugar secreto, na sua intimidade com Deus. Leia, amados irmãos, e fica a conhecer a palavra de Deus e fica a conhecer o nosso Deus. Leia, amados irmãos, Deus seja louvado.
Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, também, amados irmãos, lá está escrito que todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, amados irmãos, para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Amados irmãos. Deixa-me vos dizer uma coisa, amados irmãos. A Bíblia é clara quando fala de dádiva e recompensa, ou se preferir, graça e galardão. A Bíblia é clara quando está a falar dessas duas coisas, amados irmãos. Dessas duas coisas. Para começar, amados irmãos, dádiva, graça, ela é imerecida. É dom gratuito de Deus, amados irmãos. E é recebida pela fé. Sem dinheiro, sem preço, amados irmãos. Pela fé, sem dinheiro, sem preço, amados irmãos. Recompensa, galardão, amados irmãos, ela é merecida. Você merece a sua recompensa, o seu galardão. Eu mereço, amados irmãos. Pois a recompensa ou o galardão é o salário, amados irmãos, é o salário pelo serviço prestado, recebido pelas obras através do labor e sacrifícios. Amados irmãos. Aleluia. Vamos entender também que o galardão depende inteiramente do crente. A recompensa depende inteiramente do crente. A graça depende inteiramente de Cristo. A graça depende inteiramente de Cristo. O galardão olha para a fidelidade. A graça olha para a fidelidade de Deus. O galardão, amados irmãos, reconhece o mais simples serviço. E já a graça, pelo contrário, amados irmãos, ignora o melhor serviço, amados irmãos. No Novo Testamento, amados irmãos, vamos ver mencionados os galardões, fazendo referência apenas aos seus nomes e as formas como se consegue obtê-la. No Novo Testamento, na Bíblia, amados irmãos, está mencionado os galardões, amados irmãos, fazendo referência apenas aos seus nomes e a forma como se deve obtê-las, e a forma como se consegue obtê-las. Estas são as recompensas dos fiéis, amados irmãos, que receberemos de acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa conduta, de acordo com a nossa prática, amados irmãos. Não vamos ler as passagens bíblicas, mais uma vez, apelo ao irmão, se puder ler na sua privacidade. Deus seja louvado por isso. Não vamos ler as passagens bíblicas, amados irmãos. Essas são as recompensas, os galardões, amados irmãos, que vamos receber. Filipenses, no capítulo 4, verso 1, nos fala da coroa da alegria, amados irmãos. A coroa da alegria. Apocalipse, no capítulo 2, verso 9 a Deus, nos fala da coroa da vida.
da coroa da vida, amados irmãos. Quero fazer aqui uma observação, amados irmãos. Não confundem, amados irmãos. Esta coroa não é a vida eterna. Não confundem. A coroa da vida não está a falar da vida eterna. Não façam confusão, amados irmãos. Esta coroa está relacionada, essa coroa está vinculada, amados irmãos, à nossa fidelidade a Deus nas tribulações. Essa coroa da vida está relacionada com a nossa fidelidade a Deus nas tribulações. Aqueles que suportam provações e perseguições nesta vida, amados irmãos, por causa do nome de Cristo e permanecem fiéis, receberão como prêmio a coroa da vida. Receberão como recompensa o seu galardão, amados irmãos, a coroa da vida. A coroa da vida. Por isso, não façam confusão com a vida eterna. Não façam confusão com a vida eterna. Essa coroa da vida, com a vida eterna, não façam confusão. Essa coroa da vida está relacionada, amados irmãos, com a nossa fidelidade a Deus nas tribulações. Nas tribulações, nas provações e nas perseguições. Nas provações e nas perseguições. Vamos falar, amados irmãos, coroa da incorruptibilidade, amados irmãos. Este é mais uma recompensa, um galardão, amados irmãos. Vamos receber a coroa da incorruptibilidade. 1 Coríntios, no capítulo 9, versos 25 ao verso 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 25 a 27. Amados irmãos, a coroa da glória. 1 de Pedro, no capítulo 5, verso 2 a verso 4. Para finalizar, amados irmãos, a coroa da justiça. A coroa da justiça. 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 8. Amados irmãos. 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 8. Bom, amados irmãos e amigos, para terminarmos aqui com esta nossa sétima parte da nossa jornada devocional, amados irmãos, quero dizer-vos o seguinte, quero deixar aqui uma exortação para todos nós, amados irmãos. Dizer que nossa motivação, amados irmãos, não é ter uma vida, amados irmãos, a fim de adquirir determinadas recompensas. Essa não deve ser a nossa motivação, amados irmãos. Embora que as recompensas elas sejam boas e tenham o seu lugar em nossas vidas, amados irmãos, nossa motivação deve ser viver corretamente em conhecimento de que, por si só, isso é uma vida. Encontrar satisfação total, amados irmãos, em viver em harmonia com os grandes princípios eternos. Por si só, amados irmãos, é uma vida melhor, encontrando satisfação total em viver em harmonia com os grandes princípios eternos do reino de Deus. Princípio esse, amados irmãos, que desde a primeira parte da nossa jornada devocional nós vemos explorando e viemos falando, amados irmãos. Amar o seu inimigo, interceder pelo inimigo, perdoar o inimigo, doar e ser paciente com o inimigo, tratar bem o seu inimigo, amados irmãos. São esses princípios que o Mestre, que o nosso Senhor, nos ensina. Nos ensina, amados irmãos. São esses princípios, amados irmãos,
com que temos que viver em harmonia. São esses princípios, amados irmãos. Vamos ler a passagem de 1 de Pedro no capítulo 5. Vamos ler só o verso 2 para nós entendermos aqui o apelo, amados irmãos. Para nós entendermos o apelo. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos ler só no verso 2. Aí em casa, para falar do galardão da coroa da glória, leia o verso 2 até o verso 4. Mas neste apelo que eu estou a fazer aos irmãos e para mim também faço, é que a nossa motivação não tem que ser fazer ou praticar essas coisas que o Mestre nos pede, nos exige, nos manda fazer, só para recebermos a recompensa, amados irmãos. Mas a nossa motivação tem que ser que, por si só, é uma vida melhor, amados irmãos, encontrando satisfação total em viver em harmonia com esses princípios, viver em harmonia com os grandes princípios eternos, amados irmãos. Aleluia, Deus seja louvado, glória ao Senhor. Vamos ler a palavra, Senhor. Vamos ler a palavra, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão, amados irmãos, com isso, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Mas pelo desejo de servir ao Senhor, amados irmãos. Não vamos praticar só por aquilo que nós iremos ganhar, ou pelas recompensas, pelos galardões que Cristo nos vai trazer, ou que Cristo vai distribuir, retribuir, segundo as nossas condutas. Mas nós temos que fazer essas coisas, amar os nossos inimigos, amados irmãos, interceder pelos nossos inimigos, amados irmãos, perdoar os nossos inimigos, amados irmãos, tratar bem os nossos inimigos, amados irmãos, ser paciente com os nossos inimigos, amados irmãos. Nós temos que fazer essas coisas pelo desejo de servir ao Senhor, pelo desejo de servir ao Senhor e viver em harmonia com esses grandes princípios eternos, amados irmãos. Aleluia, glória ao Senhor, Deus seja louvado. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Amados irmãos, vamos ficar por aqui nesta nossa 7ª parte da nossa jornada devocional. Vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima parte, amados irmãos, até lá. Fiquem com a paz, fiquem com a graça de Deus, que excede todo o entendimento. E nos encontramos na próxima parte, amados irmãos. Nos encontramos na próxima parte. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Glória ao Senhor, aleluia. Fiquem com a paz, fiquem com a graça do nosso Senhor. Amém.